Olá pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Eu vou para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Cultura e Teatro. Quarta é dia de leitura felina, então iremos continuar a nossa amável leitura do livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro. Se você está curtindo essa saga que tem playlist disponível em nosso canal, deixe seu like, se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos dessa saga. Além disso, iluminação ok, microfone ok, então vai ser uma leitura ótima. Um cenário bem bonitinho ao fundo. Então vamos lá, lendo a partir do capítulo 61 do nosso querido protagonista Gato. Capítulo 61 de Gato. Não era nem meio-dia ainda, e Gato já estava exausto. Também estava sedento. Seu corpo doía, e todas as vezes que tentava se levantar, as patas não cooperavam. Tudo o que ele queria era se aconchegar em sua casinha e fechar os olhos. Porém, as pálpebras também pareciam doer. Algo claramente estava errado, mas ele não sabia o que. Não era como nas vezes em que tinha comido algo da lixeira e ficado enjoado. Era diferente. Mesmo quando ouviu a moça arco-íris chamando, havia ficado imóvel em sua cama, ignorando os barulhos de pss dela, até que por fim ela se foi. Quando ouviu as rodinhas do carrinho do carteiro animado, também as ignorou. Gato não sabia o que fazer, então ele dormia. Conforme os minutos e horas se passavam, sua sede piorava. Finalmente ele ouviu a porta dos fundos do vizinho desajeitado ranger e se abrir. Gato miou baixinho, mas mal era um miado, mas parecia um crocitar. As pantufas do vizinho desajeitado se aproximaram, arrastadas, até Gato conseguir enxergar a calça de linho caqui dele pela janela. E aí, amiguinho, esqueceu de comer seu café da manhã? Ele perguntou. Gato tentou miar mais uma vez, mas dessa vez sua garganta não quis cooperar. Mesmo querendo se arrastar para fora da casinha, simplesmente não conseguia. Estava fraco demais. Em vez disso, ele aguardou, torcendo para que o vizinho desajeitado entendesse que algo estava errado. Muito errado. Depois de alguns segundos, o vizinho desajeitado foi até as tigelas de comida e água dele. Ele jogou água velha nos arbustos e serviu água fresca. Quando terminou, ele levou a tigela de comida até a entrada da casinha de papelão, ajoelhando-se até ficar com o rosto próximo ao chão para poder espiar o interior. Acorda, amiguinho, venha cá comer ou a comida vai estragar, ele disse, empurrando a tigela até a metade dela ter passado pela porta. Gato abriu os olhos. Sua visão estava um pouco borrada, mas ele conseguiu enxergar os olhos do vizinho desajeitado, fitando-o de volta. Ele tentou se levantar, mas seu corpo simplesmente desabou de volta na cama. Era como se suas pernas fossem feitas daquelas rosquinhas fofas e macias que ele às vezes encontrava nas lixeiras. Só que não havia nada de doce naquela situação. O vizinho desajeitado franziu a testa. Ele enfiou o braço dentro da casa e tocou seus pelos opacos e secos. Havia dias que Gato não se limpava. Normalmente, ele teria se retraído como uma pessoa tentando tocá-lo, mas dessa vez não reagiu. Qual o problema? Você está doente? O vizinho desajeitado perguntou, sua voz trêmula de preocupação. Quando tentou miar mais uma vez, em vez disso, vomitou. Não havia nenhuma comida ou água em seu estômago, então tudo que saiu foram fios de saliva pegajosa. O vizinho desajeitado voltou a tocá-lo. Ah, droga! Acho que você está desidratado, amigo. O vizinho desajeitado colocou um pouco de água na palma da mão e enfiou em frente ao rosto de Gato. Beba, ele ordenou. Gato desviou o rosto, mesmo estando sedento. Pensar em água lhe dava repulsa. Droga, o que é que eu faço? O vizinho desajeitado ficou em pé. Gato ouviu andando de um lado para o outro enquanto murmurava consigo mesmo. Depois de 1 ou 2 minutos, ele destrancou o portão e foi até a calçada, como se estivesse procurando alguém que pudesse lhe ajudar. Então fez silêncio. Por um momento, o gato achou que ele talvez tivesse ido embora.
Por quê? Por que você me deixou, vizinho desajeitado? Gato enfiou o rosto mais fundo na almofada de sua cama. Saliva escorria dos cantos de sua boca. Tudo estava girando. Em meio à rotação, ele enxergou vislumbres do vizinho desajeitado movendo-se. Ele colocou um braço para dentro da caixa de papelão. Vamos lá, precisamos ir. Ele disse, puxando a cama de Gato para perto de si. Foi tudo que Gato se lembrou de ver antes de perder a consciência. Capítulo 62 de Colin, o vizinho desajeitado, seguindo a ordem ao capítulo do gato. Colin não tinha ideia do que fazer com um gato doente. Não conhecia nenhuma clínica veterinária e estava em pânico demais para ir até seu notebook e usar o Google. Tudo o que sabia era que o gato estava muito doente. Talvez estivesse até mesmo morrendo. Não fazia muito tempo que Colin estava cuidando dele, mas a ideia de que algo poderia acontecer fazia seu coração martelar dentro do peito. Suas mãos tremiam ao erguer o pequeno corpo do gato nos braços e sair correndo rua fora, ainda com suas pantufas. Ele passou correndo pela lavanderia, passou correndo pela adega, passou correndo pela padaria, mesmo vestido com as pantufas e roupas de ficar em casa, carregando um gato contra o peito. Ninguém olhou duas vezes. Era o Brooklyn, e sempre havia montes de esquisitos nas ruas. Porém, quando Colin passou correndo em frente à mercearia, o senhor dono do local estava lá de fora varrendo. Assim que viu Colin com gatos no braço, ele franziu a testa e gritou: Ei, o que está fazendo? O que você está fazendo com esse gato? Mas Colin não parou. Estava com medo de o gato morrer em seus braços. Ele continuou correndo, o suor caindo em seus olhos, borrando tudo em seu campo de visão. Foi um milagre não ter sido atingido por um carro ao cruzar a rua em disparada, sem olhar para os veículos vindo em sua direção. Olha por onde anda, otário! O motorista de caminhão gritou para ele. Colin ignorou todos os carros e seguiu em frente, correndo e correndo até chegar ao seu destino. Sem sequer parar para pensar, ele rompeu pela porta e abriu caminho aos empurrões e meia aglomeração de pessoas. Com licença, me desculpe, preciso passar. Ele murmurou, empurrando os outros a cotoveladas. Ei, cara, tem uma fila aqui, o homem disse irritado. Colin nem se deu o trabalho de olhar para ele, ignorando, e a todos os outros que estavam olhando feio em sua direção. Por fim, ele localizou o cara do caixa, que começou a sorrir para Colin, até assimilar o estado em que ele estava e o gato em seus braços franzindo a testa. Ele se afastou do caixa. Nu! Ele gritou enquanto olhava de relance para a máquina de expresso. Núria estava lá, graças a Deus. Ela correu até o caixa e fitou Colin. Houve um momento em que seus olhos pareceram passar direto por ele, mas então ela notou os gatos em seus braços. Seus olhos se entrestaram. Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. O cara do caixa cutucou com o cotovelo. Nu? Ele repetiu. Núria, porém, ficou imóvel, boca aberta. Colin se aproximou do balcão. Eu preciso da sua ajuda com o gato. Ele disse, a voz falhando. Os clientes encontravam-se atrás, estavam ficando impacientes, empurrando enquanto resmungavam, reclamando da demora. Ele está doente, não sei o que ele tem. Núria se retraiu, mas não disse nada. Colin soltou a respiração frustrado. Seu rosto estava quente demais, suas pernas estavam bambas. Por um momento ele achou que talvez desmaiasse, mas de repente soube exatamente o que precisava fazer. Ele expirou bem fundo e disse na voz mais alta e clara do que era capaz. Guilhermo, Guilhermo, Guilhermo! Núria arfou, seus olhos finalmente entrando em foco. É você? Ela disse, ele assentiu. Sim, sou eu. O cara do caixa suspirou impaciente. Ok, é você e é você. Na hora que resolvemos essa questão, pode por favor tirar esse gato daqui? Sem dizer uma palavra, Núria serpenteou para passar pelo balcão. Ela tirou o gato dos braços dele gentilmente e disse, rápido, tem uma clínica veterinária aqui perto. Capítulo 63 de Bong. Bong observou o homem de aparência familiar cruzar a rua a toda velocidade,
carregando o gato preto, quase sendo atingido por uma van de entrega de jornais. Parte dele quis persegui-lo e saber o que ele estava fazendo com Itin, mas o homem era alto, grande e rápido demais para um senhor feito Bong. Talvez ele devesse informar a polícia. Ao pensar a respeito, decidiu que era uma péssima ideia. Sua experiência com a polícia não era muito boa. Ao longo dos anos, muitas vezes se sentira ignorado por eles. Seria porque era filipino? Por ser um imigrante? Porque trabalhava em uma mercearia? Seriam todas as alternativas? Tudo que ele sabia era que se ele ligasse para a polícia por causa de um homem possivelmente sequestrando um gato de rua, pensariam que ele era louco por desperdiçar o tempo deles. Em vez disso, ele terminou de varrer, e então voltou para dentro da loja para reabastecer os produtos. Assim que ele viu a careta em seu rosto, ela contornou o caixa até a frente do balcão. O que aconteceu? Ela perguntou. Tinha um homem, ele estava carregando um gato e correndo. Ele contou, sacudindo a cabeça, como se ainda não conseguisse acreditar. Ele ergueu as sobrancelhas. Que gato? Um gato de rua, um preto. Bong indicou a vitrine da frente da mercearia, apontando em direção à calçada. Ele mora um pouco adiante na rua. Sempre que aparece por aqui o Omar, o carteiro. Por aqui com o Omar, o carteiro. Ele correu até a porta e espiou através do vidro. Você viu para onde o cara foi? Eu conheço aquele gato, é um dos gatos de rua que a Núria alimenta. Bong deu de ombros. Não sei. Ele foi por aquele caminho, ele disse apontando. Lily continuou a espiar através da porta. Ei, olha, aquele é o carteiro que conhece o gato? Omar virou a esquina e parou seu carrinho ao lado da porta antes de abri-la. Lily se afastou para ele poder entrar. Bom dia, Bong. Nem acredito que já está fazendo tanto calor. Tem daquela água com gás, com sabor? Ele indagnou com o mais alegre dos sorrisos. Bong correu até ele. Alguma coisa aconteceu com o gato. Digo, o gato preto sempre está com você. O quê? Como assim? Omar perguntou. Lily ficou entre os dois. O Bong viu um cara correndo pela rua levando o gato. Sim, ele foi por ali. O gato parecia machucado ou doente. Bong acrescentou, apontando a direção que o cara grande e alto havia tomado. Omar de repente pareceu preocupado, desorientado e assustado. Desde que tinha se conhecido, mesmo antes de se tornarem amigos, Bong sempre o vira como uma pessoa tranquila, mas naquele momento ele parecia longe de estar tranquilo. Como era esse homem? Ele perguntou a Bong. Parecia familiar, eu já o vi pela vizinhança. Alto, bem alto, grandão, ombros largos, cabelo escuro e cacheado, feito um querubim. Os olhos de Omar se iluminaram. Droga, eu sei quem é. Ele olhou novamente para o outro lado da rua, dessa vez com as sobrancelhas unidas. Tem uma clínica veterinária, uns 4 quarteirões nessa direção. Talvez ele estivesse levando o gato para lá? Os três entreolharam. Omar para Bong, Bong para Lily e Lily para Omar. Você quer ir até lá? Bong perguntou a Omar. Omar assentiu. Eu também quero ir, Lily falou. Mas é mercearia. Bong abanou a mão no ar como se estivesse espantando uma mosca e disse. Não se preocupe com isso, Lily. Vamos fechar e estaremos de volta num instante. Estava decidido. Omar guardou o carrinho de transporte dentro da loja. Lily pegou sua bolsa e Bong trancou as entradas da frente e da lateral da mercearia, para poderem localizar o homem que havia sequestrado Itin. Capítulo 64 da Núria, também cronológico ao que está acontecendo. Núria na clínica veterinária Projeto Patinha. O técnico veterinário havia levado o gato para uma das salas anexas, para a médica de plantão poder tratá-lo. Por sorte, a clínica não estava lotada. A única outra pessoa lá era um senhor, segurando uma tartaruga. Educadamente, ele havia os deixado passar na frente, já que sua tartaruga, Mel Brooks, só estava ali para um check-up anual. Enquanto esperava, Cole andava de um lado para o outro na sala. Núria observava a maneira com que ele andava, como retraía os ombros quando expirava fundo. Como seu maxilar se tensionava todas as vezes
todas as vezes que o técnico veterinário aparecia. Como corria a mão pelo cabelo volumoso, frustrado. Era como se estivesse assistindo a uma enorme pantera negra caminhar em seu espaço no zoológico. Núria detestava zoológicos, então a imagem era um tanto desagradável. Ela preferia que ele se sentasse, mas sabia que as pessoas lidavam com suas ansiedades de maneira diferente, então deixou-o em paz. Além do mais, ainda havia a situação constrangedora, toda a história do Guilhermo. Para ser franca, ela não esperava que a pessoa de nota adesiva realmente aceitasse sua sugestão. Tinha sido uma ideia boba. Agora havia uma atmosfera de constrangimento entre os dois. Nuri estava tendo dificuldades para conciliar o homem desajeitado e inquieto à sua frente com a pessoa que havia aberto o coração a ela nos bilhetes. Por que raios um homem bem-sucedido e atraente como Colin estaria interessado nela? Suas peças de roupa nunca combinavam, e metade delas tinham vindo de brechós e bazares. Se não estava uma bagunça emaranhada. Seu cabelo estava preso em um coquilo que se dane, sem mencionar os pelos de gato que se agarravam à sua pele. Seus sapatos, suas roupas, basicamente todas as superfícies que pertenciam a ela. Ela espreitou Colin pelo canto do olho. Então, o sobrado onde gato ficava provavelmente era o sobrado dele. O tempo todo, ele andava cuidando de gato quando ela não estava ali. Que imbecil, mas sem noção ela tinha sido. Como é que a Rock a aguentava havia tantos anos? E por que raios Colin Thackeray estava tão encantado com ela? Nuri estava perplexa e preocupada. O que havia de errado com o gato? Como ela não tinha notado que ele não estava agindo normalmente? Tinha permitido que sua vida virasse uma bagunça. Havia se distraído, negligenciado as criaturas que contavam com ela. Seu estômago se apertou e por um momento sentiu vontade de vomitar. Sua visão ficou borrada e a sala começou a girar. Núria fechou os olhos e se concentrou em sua respiração. Então voltou a abri-los e olhou a sala à sua volta. Silenciosamente, listando 3 coisas que via e 3 coisas que ouvia, movendo 3 partes do corpo, seu pé direito, os dedos da mão esquerda e os ombros. A regra dos 3-3-3 era algo que tinha aprendido com sua orientadora escolar no colegial. Funcionou, a sala parou de girar, seu estômago relaxou. Núria ficou em pé e foi até o bebedouro, enchendo várias vezes um dos copos de papel em formato de cone, até sua sede estar aplacada. Quando se virou, Colin estava bem ali, encarando-a. Quanto tempo esse tipo de coisa costuma durar? Ele perguntou. Ela evitou os olhos deles, preferindo encarar o peito do homem, o que por algum motivo parecia menos constrangedor. Pode ir para casa se quiser. Sei que deve estar ocupado com sua escrita. Eu consigo assumir daqui, ela disse. Não foi isso que eu quis dizer. Ele se aproximou ainda mais. Chegou tão perto que Núria conseguiu enxergar os pelos escuros de seu peito através da camisa velha e desgastada. Eu não vou embora. Não até descobrimos o que tem de errado com ele, declarou. Foi então que ela ergueu os olhos e encontrou os dele. Estavam brilhando do jeito que os olhos ficam quando lágrimas começam a se formar. Núria nunca tinha visto um homem chorar, exceto por seu pai, e nunca teve medo de ser vulnerável diante dela. Se ele ao menos soubesse quanto ela havia chorado quando ele se foi, quanto ela sentia sua falta, talvez fosse parte do motivo de amar gatos daquela maneira. Era algo que tinha compartilhado com ele. Ver Colin tão perturbado por um gato de rua a fez sentir um frio na barriga. A gentileza em seus olhos, como tinha dado a cara a tapa pelo bem de um animal que nem sequer era dele, a confundia. Claro, ele a atraía, mas ia além disso. Era um tipo de sentimento diferente, um que ela nunca tinha vivenciado com outro homem. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Sua pele entrou em contato com a dele. Por uma fração de segundos, sentiu-se tentando se afastar. Em vez disso, apertou o braço do homem.
Ele vai ficar bem, com certeza. Você fez a coisa certa ao levar ele para mim, ela falou com a voz suave. O braço dele se contraiu. Seu rosto ficou rosado. Ainda assim, ele não se afastou. Espero que você esteja certa, Colin disse. Uma pequena lágrima deslizou por sua bochecha. Ele a enxugou com as costas da mão. Não sei como, mas aquele malditinho roubou meu coração. Núria sorriu e então soltou uma risadinha. Entendi exatamente o que ele dizia. Gatos têm um jeito sorrateiro de entrar de fininho na vida dos outros e fazê-los se apaixonar, mesmo sendo completos otários. Eu sei, ela respondeu. De repente, a porta da frente se abriu com estrondo. Núria e Colin e o Sr. Tartaruga se viraram para olhar. Era Omar, muito suado, e Bong igualmente suado. Atrás dos dois estavam Lily, sua irmã. Por um instante, os olhos das duas se encontraram. Núria não a via desde o passeio desastroso à sorveteria. Ah, graças a Deus você está aqui, Omar disse com um imenso suspiro. Capítulo 65 de Omar, também cronológico. Omar e Bong fizeram a Núria todas as perguntas imagináveis. Ela, contudo, não tinha muitas respostas. Aparentemente, Colin havia encontrado o gatito no estado em que ele estava, letárgico, desidratado e babando, e o levado às pressas à cafeteria onde Núria trabalhava. Omar não era muito chegado a fofocas, mas caramba, como queria ter estado na cafeteria para testemunhar como tudo tinha acontecido. Mais tarde, precisaria chamar Núria de lado para se inteirar dos detalhes. Omar não tinha certeza se o alívio que sentia era devido ao homem supostamente maluco, que havia de fato Colin, como havia suspeitado, ou porque Núria e Colin estavam fitando um ao outro com olhares apaixonados. Ele sabia que era um romântico incurável. Quando descobriu que Colin estava interessado em Núria, torceu um segredo para que desse certo, mas que, a princípio, achasse que Colin fosse um daqueles eremitas ranzinzas que odiava tudo e a todos. Mas, ao que parecia, talvez Colin não fosse tão ruim assim. Além do mais, a distração de suas próprias aflições amorosas era bem-vinda. Testemunhar um romance nascer fazia seu coração doer um pouco menos. Ele sentiu um frio na barriga pelas razões certas todas as vezes que flagrava Colin e Núria trocando olhares furtivos. Era simplesmente muito singelo e fofo. No entanto, ele também estava muito preocupado com seu amiguinho. Por ora, ele e todos os outros no lugar, incluindo o homem com a tartaruga, estavam esperando que o técnico veterinário aparecesse com alguma notícia. No meio tempo, Omar passava de pessoa em pessoa tentando acalmar todos com amenidades e palavras reconfortantes. Surpreendentemente, Colin parecia ser o mais extenuado. Talvez fosse por ter sido ele a encontrar gatito, ou Omar tivesse apenas subestimado a capacidade emocional do homem. Quando enfim conseguiu convencer Colin a parar de andar de um lado para o outro e sentar, Omar foi até o bebedouro buscar água para que ele bebesse. Colin pegou o copinho e fitou com uma calidez que Omar nunca tinha visto em seu rosto. Obrigado, acho que eu estava precisando disso, ele falou. Omar se sentou ao seu lado, observando Núria e Bong, que estavam reunidos ao lado da porta, conversando. Lily estava um pouco afastada, mordendo o lábio e parecendo nervosa. Ele mal a conhecia, mas conseguia ver que Bong gostava dela. Se ela era amiga de Bong, bom, seria amiga de Omar também. Desde que Cal tinha ido para a casa do irmão, Omar estava se sentindo muito solitário. Para melhorar seu humor, precisava se cercar de companhias, muito embora fossem pessoas que tinha acabado de conhecer. Com certeza era um grupo eclético. Como é que aquele grupo havia parado ali exatamente? Então ele pensou em seu companheirinho e sorriu. Era Gatito, e de alguma forma havia-os conectado. Omar se afeiçoou muito a Gatito ao longo dos anos. Nunca tinha conhecido um gato tão curioso, tão astuto, tão disposto a se deixar levar. Não apenas isso, ele também era um excelente ouvinte. Omar podia tagarelar sobre qualquer assunto aleatório. Gatito sempre parecia prestar atenção.
Se não estivesse já morando em um apartamento que não permitia animais, provavelmente teria adotado o gato havia muito tempo. Suspirou, pensando na ideia. Se Gatito morasse dentro de sua casa, em vez de estar vivendo nas ruas, com certeza não teria ficado doente, certo? Desculpa, continuando. Colin se virou para ele com um olhar suplicante de desespero. Perdão. Você acha que ele vai ficar bem? Ele perguntou. Tudo que Omar pode fazer foi dar um sorriso tranquilizador, dizer a verdade a ele. Eu não sei, amigo, espero muito que sim. Depois de ter mentido para Cal, a última coisa que Omar queria fazer era mentir mais uma vez, mesmo que fosse para fazer alguém se sentir melhor. De repente, ele se lembrou de algo que a sua abuela dizia muitas vezes, especialmente quando sabia que ele precisava ouvir. A verdade pode doer por um tempinho, mas uma mentira dói para sempre. Um nó se materializou em sua garganta ao pensar em Cal. Ele tentou engoli-lo, mas não saiu do lugar. Por quê? Por que tinha mentido para Cal? Ele o perdoaria algum dia? Finalmente, o técnico veterinário saiu da sala de exames e pigarreou. A doutora Vasquez gostaria de falar com vocês, ele disse olhando para Núria e Colin. Contudo, todos ali se aproximaram dele, incluindo o homem com a tartaruga. Podemos entrar também? Bong perguntou, falando por todos do grupo. O técnico suspirou, seus olhos pulando de uma pessoa para outra. Depois de alguns segundos ele assentiu e disse: A sala de exames é pequena, mas acredito que não seja um problema. Você e a tartaruga, porém, ficam aqui. Ele encarou o homem até ele voltar a se sentar. Me digam como foi, está bem? O homem com a tartaruga pediu enquanto o grupo seguia o técnico veterinário. Eles entraram na sala, um por um. O espaço era estéril e frio. Haviam prateleiras e armários com material médico, piso de linóleo cinza e uma mesa comprida de aço inoxidável no centro. A doutora Vasquez estava ao lado da mesa, vestida em seu uniforme médico e um jaleco branco. Gatito estava deitado em uma almofada branca e retangular, consciente, mas não parecia muito bem. Seus olhos estavam fundos, havia baba saindo de sua boca, e seus pelos estavam opacos e desgrenhados. Bom, é mais gente do que eu estava esperando. A doutora Vasquez fez uma tentativa de sorrir, mas Omar pode ver a preocupação que existia por baixo. Todos a encararam, esperando para ouvir o que ela tinha a dizer. A atmosfera na sala estava pesada, apesar do ar-condicionado, como se a preocupação coletiva do grupo sugasse o oxigênio. Receio que as notícias não sejam das melhores. A doutora Vasquez começou, afangando o pescoço de Gatito, como se para reconfortá-lo. Gato está com doença renal no estágio 3. Ele tem 10, talvez 11 anos de idade. Para um gato de rua, é bem velho. Fico surpresa por ele ter vivido tanto tempo, ela explicou. Omar olhou de relance para Colin. A boca dele estava trêmula. Omar conseguia ver que ele estava se esforçando para manter o controle. Tem alguma coisa que possa ser feita? Ele perguntou, porque todos os outros pareciam estar devastados demais para dizer qualquer coisa. A doutora Vasquez baixou os olhos para Gatito e então voltou a fitar Omar. Em casos assim, a coisa mais humana seria fazê-lo descansar. Ele não tem casa e devolvê-los às ruas nessas condições seria cruel. Mas e se ele não morasse na rua? Cole avançou até o lado de Omar. Bom, se ele tivesse um dono, eu sugeria alguns dias aqui na clínica para ele tomar soro intravenoso e recuperar um pouco a força. Então, ele poderia ir para casa e continuar recebendo fluidos subcutâneos, tomando suplementos e tendo uma dieta especial, a doutora Vasquez falou.
Núria foi até a mesa de aço. Repousou a mão no dorso de Gatito, acariciando com gentileza. Quanto tempo ele tem? Ela perguntou. Não posso afirmar com certeza, mas se ele tivesse algum lugar para ir com uma pessoa que possa cuidar bem dele, poderia viver mais 1 ou 2 anos. Núria puxou uma golfada de ar. Eu queria poder acolhê-lo, mas o proprietário do meu apartamento tem um limite bem rigoroso de 3 bichos por locação. Se eu for pega, posso ser expulsa. Omar sacudiu a cabeça e suspirou. Infelizmente, não permitem animais de estimação no meu prédio. Lili, que estava em absoluto silêncio até então, observando tudo o que acontecia, se manifestou. Desculpem, o pessoal com quem eu moro me mataria. Eu poderia tentar, mas ando bem ocupado com a loja hoje em dia, Bongo falou. Todos se viraram para olhar para Colin. Ele deveria estar com um nó na garganta, porque Omar viu seu pomo de Adão subir e descer quando ele engoliu com força. Eu consigo. Ele pode vir para casa comigo. Ele disse com a voz rouca. Omar sorriu. Eu posso passar lá e ajudar com as coisas médicas. Estou acostumado a dar os remédios do cãozinho da Sra. Lewis. Posso ajudar também, Núria falou. Sou profissional em dar remédio para gatos. Bong deu pulinhos, feito uma criança empolgada. Posso levar comida de gato e mantimentos, o que for preciso. Eu também posso ajudar a limpar com as tarefas, cuidar dele enquanto você não estiver, qualquer coisa. Lily acrescentou. A doutora Vausch que balançou a cabeça e juntou as mãos. Que maravilha que gato tenha tantas pessoas para cuidar dele. Precisaremos dar de vocês uma demonstração de como administrar as injeções subcutâneas. Vou fazer uma receita para todos os remédios, suplementos e comida que ele vai precisar. Continuando. Mas quero vê-lo uma vez por mês para avaliação. É importante monitorarmos as funções renais dele. Colin assentiu. É claro, qualquer coisa pelo gato. Digo, por gato. Omar se abaixou para ficar no nível dos olhos de seu coleguinha. Ele o coçou sobre o queixo e falou. Você vai ficar bem, gatito, meu chapa. Só mais uns dias nesse cafofo e você vai para casa. De agora em diante, vai ser um daqueles gatos domésticos chiquetosos. Os dias de perrengue nas ruas acabaram para você. A doutora Vasco riu. Acho que é a primeira vez que chamo minha clínica de cafofo. Sem ofensas, doutora. Omar desculpou-se com um sorriso acanhado. De maneira alguma. Que tal deixarmos o gato descansar um pouco agora? Henrique pode fazer uma demonstração com a aplicação subcutânea para vocês na sala de espera. Ele disse abrindo a porta. Um por um, eles retornaram à recepção. A vê-los, o homem com a tartaruga se ergueu do assento. E então, como está o mocinho? Mel e eu queremos saber, ele disse segurando Mel Brooks. Omar sorriu. Ele vai ficar bem. Só precisa de uns dias para se recuperar. Então vai morar no maior luxo com meu mano Colin. Omar respondeu, dando um tapinha nas costas de Colin. Que notícia maravilhosa! Um grande alívio. Ouviu só, Mel? Ele perguntou, trazendo Mel à altura do rosto. Mel piscou, moveu a cabeça para cima e para baixo. E então, qual de vocês dará as injeções em gato? Henrique, o técnico veterinário, indagou, olhando para todo o grupo. Omar ergueu a mão. Pode me ensinar primeiro e atualiza o resto do pessoal. Henrique conduziu Omar até um canto atrás do balcão da recepção e, em seguida, mostrou a ele como preparar o frasco de líquidos e conectar os tubos e a agulha. Então, com o auxílio de um gato de pelúcia, mostrou onde e como inserir a agulha, dando dicas para manter o gato calmo e relaxado. Quando terminou, ele pediu a Omar que fizesse sozinho. Sem hesitar, ele fez exatamente como Henrique tinha instruído. Os movimentos naturais, confiantes e gentis. Quando acabou,
Ergueu os olhos para Henrique, buscando aprovação. Fui bem? Henrique sorriu, oferecendo o punho para parabenizá-lo. Mais do que bem. Você talvez tenha feito melhor do que eu, ele disse dando uma risadinha. Omar abriu um enorme sorriso. Sério? Sério, cara. Bom que a doutora Vasquez não está aqui. Senão ela talvez te oferecesse meu emprego, ele brincou. Foi naquele momento que Omar finalmente soube. Ele encarou o gato de pelúcia, a parafernália das injeções. Encarou Henrique, seu uniforme de técnico veterinário. Mel Brooks, a tartaruga. E por fim a clínica ao seu redor. Fazia sentido. Omar amava tanto animais quanto pessoas. Era um cuidador nato. Na medida do possível, esforçava-se ao máximo para ser gentil e compassivo. Este trabalho, este lugar, seria o seu futuro. Só um instantinho. Agora, para encerrar, capítulo 66 do Gato, e a gente continua no quarta que vem, que eu acho que vai ser o último episódio, quarta que vem, do Leitura Felina. Provavelmente vai ser o último episódio, quarta que vem, e terminando o livro. E só para lembrar, deixe seu like no canal e ative o sininho, além de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir essa história emocionante que é a playlist completa no nosso canal. Capítulo 66 do Gato, para encerrar o de hoje. Gato viu uma luz. Será que tinha morrido? Ele ainda sentia dor. Sem dúvida, se estivesse morto, a dor teria passado, certo? Ele piscou. A luz era muito forte. Perdão. Não era a luz do sol. Disso ele tinha certeza. Piscou mais uma vez. Outras coisas começaram a entrar em foco. Paredes. Prateleiras. Não, ele não tinha morrido. Estava em um lugar fechado, um lugar desconhecido. Ele voltou a piscar. Não era tão desconhecido assim. Ele reconhecia o lugar. A luz forte no teto era a mesma que ele tinha visto da outra vez em que a moça arco-íris o sequestrou. Naquela ocasião, ele ficou bravo com ela, mas conforme os dias passaram, ele a perdoou. Gato não era de guardar rancor, especialmente quando estava sendo alimentado. De repente, ouviu vozes. Algumas eram familiares, outras nem tanto. Ele piscou mais uma vez. Rostos surgiram das sombras. O vizinho desajeitado estava lá, parecendo um tanto aborrecido. Então, ele enxergou o carteiro animado em pé ao lado. Seu semblante normalmente animado tinha desaparecido. A moça arco-íris também estava lá. A fenda entre suas sobrancelhas estavam profundas, e suas sardas pareciam saltar do rosto como pulgas empolgadas. Gato piscou mais uma vez. Outra pessoa apareceu. Era a pessoa Rosa-Choque, que agora ele sabia ser a irmã da moça arco-íris. Quando era jovem, ele também tivera irmãos e irmãs. Agora, eles já tinham partido havia muito tempo. Mais uma piscada. Aquele era o Tristonho da mercearia? Era ele, sim. O que ele estava fazendo ali? Gato piscou de novo. Essas pessoas, todas elas estavam ali por causa dele? Certamente não. Gato voltou a piscar. Por qual outro motivo estariam todas na mesma salinha? Ele conseguiu erguer a cabeça, embora cada centímetro de seu corpo doesse. Sim, elas definitivamente estavam ali por sua causa. Eu consigo, e ele pode vir para casa comigo. Gato arregalou os olhos, o máximo que conseguia, e fitou o vizinho desajeitado. Ele tinha mesmo dito aquelas palavras. Estava falando sério? Gato iria morar com ele, dentro da casa dele. Nem 1 milhão de anos teria imaginado aquilo. Estava mais do que satisfeito com a casinha de papelão onde havia dormido. Pensar em se tornar um daqueles gatos domésticos, bom, deixava confuso e ao mesmo tempo exultante. Verdade seja dita, havia-se cansado da vida nas ruas. Morar dentro de uma casa com um humano próprio poderia ser uma mudança na rotina. Ele não detestava a ideia. Gato teria uma casa para ele, uma casa de verdade, com porta e janelas, cadeiras e camas onde dormir. Uma casa onde ele poderia ficar refrescado durante o verão e quentinho no inverno. Um lar. Finalmente um lar.
Havia um calor em seu corpo, irradiando de seu focinho até seu peito, passando pelo torso até a pontinha da cauda. E mesmo estando indisposto, pôde sentir uma vibração vindo de dentro de seu ser. Legal, né, pessoal? E não é o final, tá? Continuamos na quarta-feira que vem com o capítulo 67 de Cone, inclusive é o número de inscritos do canal, que eu agradeço muito cada um. Gente, que incrível essa história, e não acabou. Semana que vem tem mais. Curtiu? Esse é o melhor capítulo até agora. Quando eu sempre falava, um gato vai fazer um grupo de desconhecidos se unir, era disso que eu estava falando, pessoal. E também uma conscientização. A gente está no Maio Amarelo. Também fala sobre as doenças renais do Maio Amarelo PET. Então, se conscientize e, claro, dê uma chance para um gato de rua. Você está vendo a história do gato. A rua é cruel, pessoal. A rua é muito cruel. Dê uma chance, se puder, é claro. Se não puder, tente compartilhar para que outra pessoa possa adotar esse gato de rua. O que não pode é ele ficar na rua. Senão pode ter um fim trágico. E ainda bem não aconteceu com o gato. E é isso, pessoal. Esse é mais um Leitura Felina 14. Semana que vem é o 15 e vamos terminar semana que vem esse emocionante livro Adotados pelo Gato, da autora que merecia ter um best-seller para essa obra, Tânia Guerreiro. E espero vocês semana que vem no último Leitura Felina lendo esta maravilhosa obra. Como falei, se gostou, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, que tá muito legal. Vídeo da Prefeitura de Gatopes com a Secretaria de Cultura e Teatro. É isso, pessoal, e compartilhe esse vídeo também. E a playlist de todos os episódios do Leitura Felina lendo o livro Adotados pelo Gato tá disponível em nosso canal, do primeiro até o atual. É isso, pessoal. Tchau!